Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Essas palavras encontram-se no Evangelho de Mateus e trazem mais revelações para nós sobre o sistema de valores de Jesus Cristo. Jesus Cristo dava muito valor às pessoas. Como já vimos em estudos anteriores, ele estabeleceu um valor alto para ele mesmo, mas também valorizou pessoas como você e eu. Pessoas às quais ele chamou de pobres de espírito, referindo-se aos espiritualmente pobres e cegos, cativos e quebrantados. Encontramos nos evangelhos as seguintes palavras de Jesus a respeito do que ele fazia. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Mais uma vez vemos que Jesus valorizava os pobres. Lendo e estudando quais são os valores de Cristo, começamos a questionar quais são os nossos valores, qual é o sistema de valores que rege a nossa vida. Quando estudamos o valor que Jesus deu a Ele mesmo, perguntamos: qual o valor que Jesus dá a você? A palavra de Deus nos ensina que é extremamente importante estabelecermos o mesmo valor para Jesus que Ele próprio estabeleceu. O mesmo acontece quando falamos de gente, de pessoas, dos feridos, como Jesus mesmo se refere. Esta passagem que lemos do Evangelho de Mateus mostra a compaixão que Jesus tinha pelas multidões com todas as suas doenças e males. Hoje os problemas são todos institucionalizados. Eu explico. Quando alguém passa por um surto, entra em uma crise, vai para uma instituição, para ser tratado. Se o caso é de uma doença terminal, ele é levado para uma outra instituição. Se o problema for alcoolismo, existe uma instituição só para quem tem esse problema, do álcool, de alcoolismo. Assim acabamos não vendo essas pessoas. Todas elas estão em instituições. Todas elas estão escondidas. As instituições que temos hoje, na verdade, são fruto do ministério de Jesus que despertou na sociedade a necessidade de cuidar das pessoas. Por isso, no tempo de Jesus, ainda não existia nenhuma delas. Os problemas, portanto, não eram institucionalizados. Assim, quando Jesus olhava para as multidões, ele via todos os problemas. Esses problemas estavam logo ali, bem na frente dele, no meio do povo, às margens do mar da Galileia, nos montes, ou onde quer que fossem. E ao olhar para essas pessoas, Jesus se enchia de compaixão. As palavras usadas no original grego para falar da compaixão que Jesus sentia sugere que ele, ao se comover, chorava em prantos por causa da multidão. Além de ter estabelecido um valor alto para as multidões, Jesus também queria ser parte da solução para os problemas que cada um tinha. Por isso, cada vez que se encontrava com as multidões, além de fazer algo, ele também desafiava os seus discípulos a demonstrarem que a multidão dos feridos tinha o mesmo valor para eles também. Jesus queria que eles confessassem esse valor. Os versículos 1 e 2 do capítulo 5 de Mateus apresentam o contexto no qual o Sermão da Montanha foi dito. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... No Evangelho de Marcos, capítulo 3, a gente lê assim: Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. E Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Jesus chamou os discípulos para se juntarem a ele no alto da montanha. E quando Jesus abriu a sua boca e passou a ensinar-lhes, ele queria que seus apóstolos aprendessem a confessar o mesmo valor que ele dava aos feridos que estavam lá embaixo, no sopé da montanha. Observe nos evangelhos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, que Jesus via as multidões e se enchia de compaixão por elas. Ele tentava desafiar seus discípulos a confessarem que os feridos tinham para eles o mesmo valor que tinham para Jesus. Em Mateus capítulo 9, Jesus viu as multidões e sentiu compaixão por elas, porque estavam perdidas como ovelhas que não têm pastor. E nesta ocasião,
Jesus desafiou seus discípulos dizendo assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Nos capítulos 14 e 15 do Evangelho de Mateus, Jesus viu as multidões outra vez e dessa vez alimentou 4 ou 5 mil famílias famintas. Um grande teólogo diz que este milagre de Jesus, quando alimentou 4 ou 5 mil famílias, relatado nos Evangelhos, é muito mais do que a história de um milagre. Na verdade, também é a parábola da visão missionária de Jesus. Jesus viu naquela multidão um mundo inteiro necessitado, um mundo ferido. Por isso ele colocou os discípulos, os apóstolos, entre ele e a multidão e sua dor, e passou sua provisão para as multidões através das mãos dos discípulos. Segundo o missionário, esta é uma parábola da visão missionária de Jesus, qual seja, ele alimentando o mundo ferido com o pão vivo através da igreja. Várias passagens da Bíblia mostram o alto valor que Jesus dava aos feridos desse mundo. Mas existia algo mais a ser observado. Muitas outras passagens dos evangelhos mostram que Jesus deu muito valor não só às multidões, mas também aos indivíduos feridos. No capítulo 20 de Mateus temos vários desses exemplos. Lemos sobre 2 cegos sentados no caminho que ouviram Jesus passar e gritaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parou e lhes perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? E eles responderam: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus, movido por sua compaixão, tocou nos olhos deles e, imediatamente, eles passaram a enxergar e a segui-lo. Nesse episódio, a multidão que acompanhava Jesus não deu o mesmo valor que ele deu àqueles 2 cegos. Talvez eles achassem que Jesus não queria ser incomodado por 2 homens cegos. A multidão tinha proibido aqueles 2 homens de importunar Jesus, mas Jesus não fez disso um empecilho e, movido pela compaixão, ministrou a eles. No primeiro capítulo de Marcos, versículos 40 a 42, lemos sobre um leproso que buscou Jesus e, caindo de joelhos diante dele, clamou: Se quiseres, pode purificar-me. Lemos que, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero sim. Seja purificado. E imediatamente o leproso ficou limpo. Você percebeu como a Bíblia sempre faz referência à compaixão de Jesus? Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Sabe, eu fico impressionado ao ver que nesta ocasião Jesus não se importou com o que a multidão iria dizer. Em Marcos, capítulo 3, nos primeiros 5 versículos, lemos que enquanto Jesus estava em Cafarnaum, foi a uma sinagoga e observou um homem com a mão deformada. Como era sábado, os inimigos de Jesus ficaram de olho nele. Será que Jesus ia curar a mão daquele homem? Se Jesus o curasse, eles o prenderiam. Imagine a situação, mas Jesus pediu que o homem se levantasse e ficasse em frente da congregação. E, voltando-se para seus inimigos, perguntou: O que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Mas ninguém respondeu nada. Jesus olhou ao redor, irritado com a indiferença deles para com as necessidades dos outros, e disse ao homem: Estenda a mão. O homem a estendeu e imediatamente foi curado. É impressionante o comportamento daqueles líderes religiosos. Eles tinham a lei tão arraigada em seus corações que, para não infringir a lei que proibia trabalhar no sábado, eles preferiam deixar de aliviar o sofrimento humano. Com sua pergunta, Jesus lhes mostrou como eles estavam sendo tolos e indiferentes às necessidades humanas. Eles não davam nenhum valor aos feridos, mas Jesus estabeleceu um valor tremendo aos feridos do mundo. Devo mais uma vez fazer a pergunta: os seus valores são os mesmos que os de Jesus Cristo? Você está ferido? Você é uma das milhares de pessoas ou milhões de pessoas nesse mundo com o coração ferido? Então você precisa saber que Jesus deu muita importância e valor para você. Você é o objetivo, o propósito e o alvo da vida de Jesus no meio da igreja dele. Você está disposto a confessar que os feridos desse mundo têm o mesmo valor para você que tem para Jesus? Seria uma vergonha descobrir que somos os líderes religiosos daquele tempo, indiferentes às necessidades humanas.
Eles não eram cheios de amor e compaixão, nem confessavam o valor que Jesus dava aos feridos. E você confessa o valor que Jesus deu aos feridos? Jesus foi para a terra dos Gerazenos e não pôde ignorar um pobre homem, preso a um espírito mundano, aparentemente possuído por um demônio ou pelo menos oprimido. Jesus demonstrou que aquele homem também tinha um valor ao lhe ministrar a cura e a libertação. Qual é a sua reação ao encontrar alguém que parece que não tem mais jeito? Ao encontrar pessoas que aparentemente são irremediavelmente cativas? Existe hoje tanta gente viciada. Existe hoje tanta gente escrava dos vícios. Da próxima vez que isso acontecer, lembre-se do valor que Jesus deu ao coração ferido. Isso, e declare que você dá o mesmo valor aos feridos desse mundo que Jesus deu, o mesmo valor que Jesus deu. Nós estamos estudando, não esqueça, os valores de Jesus Cristo. E Jesus Cristo dava muito valor às pessoas. E como já vimos em estudos anteriores, ele estabeleceu um valor alto para ele mesmo, mas também valorizou pessoas como você e eu. Pessoas às quais ele chamou de pobres de espírito, referindo-se aos espiritualmente pobres e cegos, cativos e quebrantados. E é simplesmente maravilhoso a gente ver um Jesus demonstrando valor exatamente para estas pessoas pobres, cativas, cegos, quebrantados. E como é bom encontrarmos no Evangelho as palavras de Jesus a respeito do que ele fazia quando diz: os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Como é maravilhoso a gente ver, não? O valor que Jesus dava a todos aqueles que estavam à sua volta. Meu desejo é que Deus possa lhe abençoar cada dia mais. Até o próximo programa e que Deus lhe dê muitas bênçãos especiais.